CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é mentora de líderes, consultora de pessoas e gestão, professora da Fundação Getúlio Vargas e comentarista do CBN Cotidiano. Andréia sempre fala como ascender profissionalmente, como deve ser a relação líderes-liderados, ninguém mais fala chefe, funcionário, líder, liderado e por aí vai. Andréia, tudo bem? Oi, Mário, tudo bem, querido? Uma boa tarde para os nossos ouvintes, para os colegas aí do estúdio. E essa série que você falou que ninguém lembrava, eu lembro, tá, Mário? Que deve ser porque o pessoal é mais de 45 que lembra. Mas então como é que eu estou lembrando se eu tenho 32? É Tom que eu não dou? Não sei, talvez sua mãe e seu pai, né? Eu lembro, eu era criancinha, eu via o Magno, estou tentando achar o nome do ator aqui. Estou vendo a cara dele, do Magno, cadê o nome dele, gente? Thomas Sullivan. Ele? Enfim, deixa pra lá. Andréia, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Eu sei que a pergunta é muito ingênua, mas é só para fomentar o seu comentário. A mulher hoje em dia tem já o espaço que merece, assim, nas empresas, no reconhecimento salarial, nas oportunidades para ascender profissionalmente? Pois é. Inclusive, Mário, esse Dia Internacional da Mulher é um dia que, em algumas situações, me causa bastante desconforto da forma como ele é utilizado, tá? Porque se ele for um espaço para a gente refletir, como a gente está se propondo aqui no nosso quadro, sobre espaços que as mulheres ainda precisam ocupar, eu acho louvável, mas, infelizmente, ainda hoje se usa esse espaço para reforçar uma fragilidade, uma sensibilidade, como se no Dia Internacional da Mulher a gente deveria receber flores. Eu digo que assim, vamos parar com esse negócio de dar flores, batom, esmalte, e o que a gente quer é espaço, a gente quer aumento salarial, a gente quer ambientes em que a gente possa discutir e debater o quanto a gente ainda precisa evoluir. Tem um livro que eu gosto muito, da Sheryl Sandberg. Ela foi chefe de operações do Facebook durante muitos anos e ela fez um livro chamado Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. E ela traz muitas dessas inquietações que eu estou colocando aqui, né, do quanto ainda se utilizam muito do dia de amanhã para reforçar este lugar de fragilidade. Nós, mulheres, somos muito diversas, a gente tem características muito diferentes, assim como os homens, né? Mas ela traz, já de cara, né, e eu gosto de reforçar também nos espaços que me dão para falar sobre esse tema, e eu acho esse tema muito importante da gente debater sempre, não só no Dia Internacional da Mulher, que a gente precisa falar a verdade, sabe, Mário? Assim, começar a dizer o português claro sobre o que a gente tem de ocupação de espaço, que um mundo realmente igualitário é quando a gente se deparar com mulheres comandando metade dos países e metade das empresas. E quando a gente olha, né, para os principais comandantes dos países, é muito raro a gente ver uma mulher. Quando tem, ela fica ali meio que vice, enfim, né, e não só nos países, mas nos estados, enfim. E quando vai para o mundo corporativo, as organizações, são raríssimas aí as mulheres que ocupam posição CEO. E o importante é que a gente reflita que isso passa por uma questão histórica, né, Mário? E que não depende, porque às vezes é muito cruel colocar essa responsabilidade só nas mulheres, porque isso é um papel de todos nós, né? Nós, inclusive, precisamos que os homens também nos coloquem, nos ajudem a colocar nesse espaço de evidência e nos apoiar, porque assumir um lugar de evidência, sendo mulher, não é trivial, tá? Eu entendo que na nossa cultura, que é uma cultura latina, e que isso é para homem e para mulher, mas especialmente para mulher, em que o sucesso ainda é visto como quase que uma ofensa pessoal, então você ter uma autoconfiança, se mostrar uma pessoa de sucesso, você tem que ter ainda muito cuidado, né? Porque as pessoas interpretam muitas vezes ali que é um lugar de arrogância. Então, esse lugar para a mulher ainda é mais difícil e seria muito interessante que também os homens, né, viessem apoiando, e muitos homens já fazem isso, né? Mas é muito mais uma convocação
reforçando aqui a convocação de que seria bom todo mundo junto aí nessa empreitada de direitos igualitários, né? Você também ajuda profissionais a pensarem na sua carreira, né? A pensarem como progredir na carreira. Quando você tem clientes assim, homens e mulheres, os desafios são diferentes? Nossa, Mário, muito diferentes. Eu vou dizer para você que hoje os meus clientes de mentoring de liderança, eu diria que 80% são de mulheres e 20% de homens, tá? Tem um lado também muito delicado para o homem, né, que não se permitir este lugar de vulnerabilidade, de ajuda, mas quando vêm as mulheres, elas trazem normalmente o que a Sherry, essa autora que eu citei desse livro, ela fala uma coisa muito interessante, que o que tem uma sustentação, muitas vezes nas nossas carreiras, é o medo, né? E são barreiras que vão inviabilizando esses avanços profissionais. E ela tem um nome que é muito interessante, que ela diz que nós temos a santíssima trindade do medo, a mulher, que é o medo de ser uma filha, o medo de ser má esposa e o medo de ser má mãe. Então, é como se a sociedade, isso já evoluiu muito, mas tem muito a evoluir, ainda é colocado para nós esse espaço da mulher cuidadora, né? E a gente consegue observar isso de forma muito concreta, empírica, na própria pandemia, porque quantas mulheres tiveram que abandonar as suas profissões, a sua carreira, porque na hora que a coisa aperta, né, em que o idoso precisa de amparo porque pegou uma Covid, ou uma criança que a escola não está mais aberta e a criança tem que ir para ficar dentro de casa, normalmente é a mulher que tem que abandonar tudo por conta dessa santíssima trindade do medo, que é medo de ser má filha, má esposa e má mãe. Então, respondendo aí objetivamente a sua pergunta, os desafios e algumas coisas, naturalmente, eles conversam, mas especialmente mulheres em posição de liderança, elas têm desafios adicionais, viu? Entendo. Andréia, há uma pressão hoje maior, tanto que a gente está falando sobre isso. Não sei se pressão é o termo adequado, mas há uma conscientização maior dessa desigualdade a que você se refere. Agora, as empresas, elas não podem ou não devem usar isso como estratégia de marketing também. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, porque pode soar falso, fake, dizer, olha, nossa empresa respeita as mulheres, enfim. E quando você vai olhar fundo, assim, num cargo de liderança, as mulheres são grande minoria. Há de se ter um cuidado, assim, nas corporações para não tentar surfar numa onda que exatamente não está acontecendo? Sem dúvida, Mari. E não só para as mulheres, né? Quando a gente vê a diversidade de uma forma geral, inclusive de negros, pessoas com deficiência, a gente em algum momento já falou um pouquinho sobre isso, mas existem empresas sérias e alguns movimentos que eu acho muito interessantes de ocupação dentro de metas institucionais em que até X anos haverá ocupação de mulheres em cargo de liderança, né? Mas entendendo que esse é um apoio de toda a sociedade e de reconhecer, isso que eu acho que é mais importante, que que não se trata, né, de uma, vamos dizer assim, de uma cruzada de nós contra eles, não são as mulheres contra os homens, isso não é essa a proposta, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado de uma outra perspectiva, né, que é nós contra nós. Então, nós mulheres, isso também é tudo explicado historicamente, nós fomos forjadas, vamos dizer assim, para competir entre nós, para competir no aspecto da estética, para competir no aspecto do sucesso profissional. E aí, quando a gente traz esse aspecto de metas internas para a ocupação das mulheres, a gente tem que entender que não se trata de uma perseguição, né, de mulheres contra mulheres e nem de homens, de mulheres contra homens, mas um avanço em prol de uma diversidade e de avanços até sociais, né, Mário? Porque muitas das coisas que as empresas fazem dentro das organizações, elas acabam contribuindo para o avanço da sociedade e de temas tão delicados, né? Eu acho que o importante é a gente reconhecer que não basta apenas dar cargos de ocupação para as mulheres se a cultura, né, uma cultura de apoio, de reconhecimento,
que ainda é muito desigual as relações entre homens e mulheres. De novo, não somos nós contra eles, mas que a gente tenha essa reflexão que sim, são situações ainda muito diferentes, infelizmente. André, eu quero agradecer muito a sua gentileza em compartilhar conosco o seu conhecimento, sua análise e participar aqui toda segunda-feira do CBN Cotidiano. Obrigado, viu, Andréia? E o Ademar da Praia de Itaparica está mandando um recado para mim e para você. Diga. Tom Selleck, o nome do ator que fazia o Magnum. Era o Tom Selleck, lembra? Ele também viu, hein? Ele também viu. E, Mário, como uma última dicasinha nesse tema das mulheres, mulheres, atenção com quem vocês estão casando, porque seja companheira ou seja um companheiro que vocês escolherem, essa escolha também é muito importante para a carreira da gente. Então fica aí só essa última pílula aí para reflexão no dia de amanhã do Dia Internacional da Mulher. Mas não é uma pílula, é uma bomba. Você acha que vai jogar essa impune assim, negativo? Semana que vem você fala isso, de que maneira o cônjuge, a companheira, o companheiro, pode interferir na carreira profissional, pode ser? Nossa, que tema você quente, que propôs. acho muito importante. Eu tomei até um susto. Você que propôs. Agora você desarma essa bomba segunda-feira aqui. Pode ser, André? Pode ser. Ainda tem outro tema que a gente propôs e não conseguimos discutir, que é o limite entre experiência profissional e obsolescência, quando chega a hora de Sim, é outro tema fantástico. Outro tema fantástico. Mas agora você vai descascar, vai desarmar essa bomba aí do cônjuge aqui semana que vem, tá bom? Tá certo. Um abraço. André, muito agradecido.